Irmãos, vamos continuar. Esse vídeo tem continuação. Então, todos os dias da separação, ele é santo ao Senhor. Esse vídeo tem continuação do vídeo anterior. Então, seria bom se você não assistiu o vídeo anterior, seria bom que você assistisse. Tem lá em cima, está escrito Números capítulo 6, que é a continuação desse, que é o início, né, desse vídeo que eu tô passando agora para vocês. Por que eu não passo um vídeo inteiro? Infelizmente, eu sou muito interrompida nos meus estudos bíblicos. Sempre o diabo tá atrapalhando. E isso, mas eu não vou desistir. O intuito aqui é levar a palavra de Deus e nós vamos proclamar a palavra de Deus. Então eu peço para você que, se você não assistiu o primeiro vídeo, vá lá e assiste, depois você volta aqui e termina de assistir, tá bom? Vamos lá. O que eu estava comentando, né, no outro vídeo, é que quando você fica em jejum, você tem que se separar. Você não pode aproximar de um morto, de uma pessoa que morreu, porque você se torna impura. Quando você está fazendo jejum, você não pode comer nada que tem de uva, nada que tem levedado. Você não pode colocar na boca. Quando você está fazendo um jejum, pode ser jejum que for. Quando você se separou, eu estou separado para Deus. Então você tem que lavar o seu rosto, não mostrar para o mundo que você está jejuando, não ficar falando para o povo, olha, eu estou em jejum, eu não como isso, eu não estou comendo isso, eu não estou comendo aquilo, porque eu estou em jejum. Porque quando você fala para outro que você está em jejum, você quebra o jejum. Porque o jejum é algo secreto, você e Deus, tá bom? Esse é o mandamento de Deus para nós. Então, vamos continuar aqui, que as coisas estão difíceis, mas Deus vai abençoar. Então, se alguém, tanto aqui fala, ó, se alguém morrer de repente perto de você e contaminar a cabeça de sua separação, raspará sua cabeça no dia da sua purificação. No 7º dia ele deve raspar a cabeça. Se você separou, eu vou ficar 1 semana de jejum. E durante essa semana que você ficou de jejum, de repente uma pessoa morre perto de você, você se contaminou, porque você não pode se contaminar com nenhum morto. Então, nesse momento, você se contaminou com aquele morto. Aí, o que você faz? Você continua o seu jejum. Você contaminou, então sai daquele ali perto, você sai, e no último dia que você vai entregar o jejum a Deus, você tem que raspar a sua cabeça. É aqui que fala. Olha aqui, ó. Se alguém morrer de repente perto dele, perto de quem? Perto de quem está fazendo o jejum, e contaminar a cabeça de sua separação, raspará sua cabeça no dia da sua purificação. No 7º dia ele deve raspá-la. Ele trará ao sacerdote 2 rolas ou 2 pombinhos no 8º dia, à porta da congregação. Então, você vai pegar uma oferta, que equivale, né, uma oferta, e vai. Eu não digo para você levar para a igreja, não. Eu não digo para você levar para o sacerdote. Por quê? Porque hoje em dia as pessoas, os pastores estão negligenciando a palavra de Deus. Eu digo para você pegar essa oferta e ajudar alguma pessoa. Pega esse dinheiro e compra alguma pessoa, algo. Vai no hospital e vê se tem alguém que está realmente necessitado. E dá aquela oferta, ajuda aquela pessoa que está lá no hospital. Vai, faça alguma bondade para uma criança, para um animal. Irmão, até para um animal, até ração, se você comprar e distribuir na rua para os cachorros de rua, você está dando uma oferta a Deus. Porque a Bíblia nos diz que nós devemos amar o nosso próximo.
Aqui fala aqui para entregar na porta da congregação, mas naquela época. Mas a congregação de hoje, ela está corrompida. Talvez você fale assim, irmãos, mas o pastor não vai dar conta de tudo que ele fizer? O pastor vai dar conta, sim, o pastor vai dar conta de tudo que ele fizer. Mas se você está sabendo que o pastor é um corrupto, e você der essa oferta para o pastor, você também se torna o quê? Um corrupto. Se a pessoa é um ladrão, e eu vou ajudar o pastor a roubar, aquela pessoa a roubar, eu também vou ser ladrão. Eu vou ser ladrão. Se eu tô sabendo que aquela pessoa tá ali, olha, ela chega perto de mim e fala assim, Ana, eu vou entrar naquela casa ali para roubar, você fica aqui vigiando. Se aparecer alguém, você dá um assobio. Aí eu falo, tá, eu vou ficar aqui. É a mesma coisa. Ele é ladrão e eu também sou. Eu sou comparsa, né, dele. Então, se você tá dando dízimo para um pastor, que você sabe que o pastor não tá trabalhando com o seu dinheiro honestamente diante de Deus, você também é culpado. É culpado. E o sacerdote oferecerá um como de expiação do pecado e o outro como holocausto. E expiará por ele porque pecou com relação ao corpo, naquele dia santificará a cabeça. E ele se consagrará ao Senhor os dias de sua separação e trará um cordeiro de um ano para expiação das transgressões. Tá vendo? Tá vendo o que eu falei para vocês? Que Jesus Cristo, ele veio como um cordeiro, que agora você tem que fazer tudo diante de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Aí você fala, então como que eu faço? Então você vai, dá sua oferta, oferece sua oferta, e fala, em nome de Jesus Cristo, eu estou te dando essa oferta, para a expiação do meu pecado, para as minhas transgressões. Talvez a pessoa que está recebendo nem precisa saber, mas você e Deus, você fala com ele. Fala, Senhor, daqui é o meu voto, daqui eu estou cumprindo o voto. Que o voto não adianta, irmão, você só ficar de jejum e oração. No final do voto você tem que fazer uma oferta. Uma oferta de qualquer coisa, você vai ter que fazer aquela oferta. E apresentar a Deus aquela oferta. Para que seu jejum seja recebido. É por isso que muitos jejumam e não é recebido o milagre que ela quer. Porque jejum normal é o que a Bíblia fala. Jejum normal. Tá entendendo? E aqui fala, e trará um cordeiro de um ano para expiação das transgressões, mas os dias precedentes não serão contados, porque sua separação foi contaminada. Porque que, olha, Deus nem, o dia que nossa, é muito forte, né? Pra você ver, você tá jejuando durante uma semana. Aí, no quarto dia, alguém morre perto de você. Pertinho de você morre. Aí o que você tem que fazer? Aquele período que você... Olha só, aquele período de segunda até quarta-feira que você jejumou, ele foi inválido. Não foi válido para Deus. Porque é o que fala aqui, irmão. É o que fala na Bíblia. Não sou eu que estou falando. Ah, você vem com uma nova doutrina. Não. Por isso que eu chamo você. Pega a sua Bíblia. Vamos decifrar o que Deus está falando conosco. Vamos decifrar. E aqui fala. Mas os dias precedentes não serão contaminados, porque sua separação foi contaminada. E esta é a lei do Nazireu. No dia em que os dias de sua separação terminarem, fá-lo-ão vir à porta da tenda da congregação, e ele apresentará sua oferta ao Senhor, um cordeiro de um ano sem defeito, como holocausto, e uma cordeira de um ano sem defeito, como expiação pelo pecado, e um carneiro sem defeito pela oferta pacífica. Tá vendo? Não sou eu.
Você não está acreditando no que eu estou falando? Pegue a sua Bíblia, pegue aí. Leia em Números, capítulo 6, versículo 14. E ainda mais, olha só, e ele exige um monte de coisa. E um cesto de pães ázimos, bolos de flor de farinha amassada com azeite e as ofertas de alimentos e de libação. E o sacerdote apresentará diante do Senhor e fará sua oferta pela expiação do pecado e seu holocausto. Deixa eu falar alguma coisa com você muito séria. Talvez você fale para mim assim: Ana, esse período aí já foi. Nós estamos vivendo o período da graça. Mas você sabia, que eu já falei para você, que por isso que eu falo, se você não assistiu o vídeo anterior desse capítulo, assista, tá? Assista o primeiro vídeo, depois você volta aqui e assiste esse vídeo. O diabo, quando a pessoa quer algo, o diabo não dá de graça. Ele pede para você fazer um sacrifício. E o sacrifício que o diabo pede para fazer é muito... pior não. É muito mais difícil do que Deus está falando aqui. Que o sacrifício que o diabo pede, dependendo do grau de bênção que você, digamos assim, de bênção que você quer, ou você quer fazer um mal para alguém, digamos que você quer fazer, que uma pessoa morre, uma pessoa a vida dela seja destruída, o diabo vai pedir oferendas. E oferendas caríssimas. Que as pessoas vira o mundo para fazer aquela oferenda. Então, as pessoas vão fazer aquela oferenda. Só que se tiver ali, daqueles ingredientes que o diabo pediu, se você não colocou tudo igualzinho que o diabo pediu, ele não vai responder você. O diabo não responde. O diabo só responde se você fizer igualzinho. E se você fizer igualzinho mesmo, que ele vai responder você. E o sacrifício do diabo é muito, 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 muito difícil de fazer. Muito mais difícil de fazer no sentido da palavra mesmo. Não, é muito mais complicado. Que é nojento. É coisa nojenta. Então, aqui fala que você, além de você apresentar todos esses animais, quando você faz o jejum, por isso que eu falo, o jejum é uma coisa muito séria. Muito séria. Para vocês terem noção, quando Daniel, ele quis, saber os sonhos de Faraó, o que Deus estava revelando nos sonhos, ele fazia jejum e oração. Ele fazia jejum. Talvez você fale assim, mas Daniel estava preso, como que ele fazia jejum? Ele fazia o jejum dele. Eu creio que com certeza, nessa época de Daniel, tinha o sacerdote que ia visitar Daniel. E Daniel pagava para esse sacerdote. Com certeza que tinha. Porque Deus respondia a oração de Daniel. Talvez você fale assim, Deus respondia a oração de Daniel, Deus respondia o jejum de Daniel. Tem muita gente, vou fazer jejum de Daniel. Ninguém sabe o que é jejum de Daniel. As pessoas não têm mínima entendimento do que é o jejum de Daniel. Tem gente que está fazendo jejum de Daniel. Abre a boca para falar asneira. Ainda está pecando ainda. Está pecando inocentemente, talvez está pecando assim por não conhecer as escrituras. A Bíblia diz que a gente peca por não conhecer as escrituras. Por isso que eu falo para você, quando você fala as coisas, você está pecando. Se você não conhece a palavra de Deus, não meta no sentido espiritual da palavra. Porque você pode estar blasfemando. Se você não tem conhecimento bíblico de nada na Bíblia, não tenta conversar com ninguém, não tenta discutir sobre religião com ninguém a respeito da Bíblia. Uma coisa eu falo para você, que é muito sério.
porque você começa a blasfemar contra a palavra de Deus. Igual eu tô contando isso para você. Se você conta para outra pessoa, a pessoa vai falar assim: essa pastora é louca. Essa pastora não tem nada. O tempo do passado já foi. Mas porque ela tá blasfemando contra o Espírito Santo. Porque as coisas de Deus é santa. Você vai encontrar essa palavra santo muitas das vezes. Muitas das vezes. O próprio Jesus, ele tinha muito respeito pelos mandamentos. Ele tinha muito respeito pelas leis de Deus. Que ele comentou a respeito de Moisés, das leis de Deus, em muitas passagens na Bíblia. Em muitas passagens que ele andou aqui na terra, ele comentou sobre elas. Então é isso que vocês têm que prestar atenção. E aqui fala: e o sacerdote apresentará diante do Senhor e fará sua expiação de pecado e seu holocausto. E ele fará a oferta de carneiro em sacrifício pacífico ao Senhor, juntamente com o cesto dos pães asmos, fará sua oferta de alimentos e sua libação. E o nazireu raspará e tomará o cabelo da cabeça de sua separação e a entrada da tenda da congregação e colocará no fogo que está debaixo do sacrifício pacífico. Então todo aquele cabelo que ele tinha, se ele... Tem que prestar atenção. O cabelo, quando ele viu alguém morrer perto dele, aí ele teria que rapar a cabeça no final. E esse cabelo seria queimado, tá? Esse cabelo seria queimado no meio do sacrifício que ele estava fazendo. E o sacerdote tomará o ombro cozido do carneiro e um pão ázimo do cesto e um biscoito ázimo e os colocará nas mãos do nazireu após este haver raspado o cabelo de sua separação. E o sacerdote os moverá como oferta de movimento diante do Senhor. É santo para o sacerdote, com o peito da oferta de movimento e a coxa da oferta alçada, e depois o nazireu pode beber vinho. Esta é a lei que fez voto de nazireu. Sua oferta pertence ao Senhor pela sua separação. Além disso, qualquer outra coisa que de sua posse pode oferecer, conforme seu voto que fizer, faça de acordo com a lei de sua separação. Aí, aqui que Deus, quando a pessoa fazia os votos e estava tudo certo perante Deus, aí o sacerdote iria falar para a pessoa essa frase. E o Senhor falou a Moisés dizendo: diz aos seus filhos o seguinte: desta maneira abençoarei os filhos de Israel e lhes direi: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça seu rosto brilhar sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Desta maneira colocarão meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Quando o naziredo chegasse na presença do sacerdote, o sacerdote colocaria a mão nele, sobre ele, e falaria: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça seu rosto brilhar sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Esta é a bênção que ele receberia sobre aquele momento que ele separou para jejuar diante de Deus. Isso era para estar acontecendo no mundo atual. Isso era para os filhos de Israel serem abençoados, serem perdoados do pecado. Tá vendo? Olha quanta diferença que já aconteceu. Como que o mundo, o diabo já foi tirando as coisas de Deus. Fica aí. Esse capítulo 6 do livro de Números, eu acho que esse capítulo nunca mais vai esquecer. Você nunca mais vai esquecer desse capítulo. Principalmente você que é um cristão e quer andar verdadeiramente na presença de Deus.
Fica aí essa mensagem para você. Se você gostou desse vídeo, você compartilha. Compartilha para que nós possamos, né, chegar a um número grande de pessoas, para que eles também venham a ter conhecimento da palavra de Deus. Que eles possam andar na presença de Deus, porque quando chegar a hora de você ter aquele encontro face a face com Deus, Deus não te impor alguma coisa, né, contra você. Porque você pode chegar na presença de Deus e você falar assim, eu ia na igreja todos os dias, eu pregava a palavra, mas Deus vai falar para você. Moisés, né, que vai falar para você, porque a Bíblia fala que quem vai nos julgar é Moisés. Aí Moisés vai falar para você, por que você não cumpriu o que foi dito na Bíblia? Eu deixei escrito. Foi por isso que Deus pediu para Moisés escrever em tábuas de pedra, para ficar eternamente gravada. Porque tudo que você escreve numa pedra, fique gravada eternamente. É por essas coisas, irmãos. É por isso que nós temos que observar os mandamentos de Deus, as leis de Deus, para que quando chegar o dia crucial, né, que esse dia, eu falo que é um dia crucial, é que eu vou ter um encontro com Deus. Deus vai me cobrar isso. Vai falar, Ana, eu coloquei a Bíblia nas tuas mãos, por que você não evangelizou? Você conhecia a palavra, por que você não pregou? Por que você não anunciou? O que te faltou, Ana? E qual a minha desculpa diante de Deus? Ah, faltou tempo, mas tempo, Ana, eu te dei. Porque tempo, irmãos, a gente tem que arrumar. Tempo para Deus você tem que arrumar. Você tem tempo para olhar o seu Facebook, você tem tempo para olhar o YouTube, você tem tempo para olhar o WhatsApp, você tem tempo para fofocar, ficar na vizinha fofocando, você tem tempo para um monte de coisa. Mas não tem tempo para ler a palavra de Deus e proclamar a palavra de Deus a outra. Deus vai te cobrar isso. As coisas de Deus é santa. E santidade ele exige de nós. De nós. Fica aí este ensinamento de hoje, um ensinamento riquíssimo. Que Deus abençoe a todos nós e que até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Um forte abraço e me segue, tá? Me segue porque aqui tem palavras vivas e eficazes para o seu conhecimento espiritual. Isso aqui é um alimento, irmãos. Isso aqui é um alimento saborosíssimo para que nós possamos andar conforme os mandamentos de Deus e receber dele as bênçãos. Até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.